Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um encontro síncrono da agenda de número 4, encontro síncrono de inglês instrumental. Estamos chegando aí na metade do nosso curso de inglês instrumental, né? Acho que vocês já conseguiram perceber que tem bastante coisa de aprendizado, de vocabulário, parte gramatical que a gente está tendo aí ao longo do nosso curso, né? Sempre voltado aí para o desenvolvimento de vocês, para o mercado de trabalho, esse aprendizado, né? Que visa essa aplicação para a melhoria de vocês enquanto profissionais. Dito isso, eu queria deixar alguns recados, né? A gente teve as agendas 1 e 2 de recuperação, em breve teremos as agendas 3 e 4 também, né? A agenda 4 ainda está aberta, ela vai finalizar na semana que vem. E eu hoje vou fazer um apanhado dessa agenda, fazer algumas explicações, falar um pouquinho do fichário, alguns comentários sobre o material. Enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado de ser realizado ao longo da semana, né? Depois vou deixar essa gravação para que vocês possam assistir quando for mais conveniente, né? Eu sei que muitos não têm condição de entrar no horário, às vezes com algum compromisso de trabalho ou outras questões mais, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Já vou iniciar falando da própria. Só um momento aqui, tela inteira. Já falando do próprio fichário, porque aí a gente já faz um direcionamento mais porque ele vai revisar aí das atividades, né? O próprio fichário, ele já traz um elemento essencial dessa agenda, que é a questão do das viagens, né? Então, é uma agenda que vai trabalhar muito com. Opa, só um momentinho. A gente vai trabalhar muito com direção, né? Localização. E aqui nesse fichário, a ideia é que vocês façam um prompt, né? Uma frase, um conjunto de instruções para a inteligência artificial aí trabalhar em cima de direcionamentos, né? Aí você vai realizar um mapa e nesse mapa vão ter os seguintes direcionamentos aqui: ponto de chegada da rodoviária, sua casa, um restaurante próximo, o hospital, enfim. O contexto aqui é que você está recebendo uma jovem estudante chamada Christine e você precisa direcioná-la, né? Então, a atividade basicamente é trabalhar com essas instruções em inglês e que o mapa apresente também esses pontos aqui, tá bom? Então, na verdade, eu falei errado, desculpa. O mapa tem que ter esses elementos e da rodoviária até a sua casa, da sua casa até o restaurante próximo, da sua casa até o hospital, tá? Então, combinando essas duas coisas, tá? A parte visual do mapa e a parte das instruções, né? Outro ponto que eu queria falar também, que eu abri o fórum aqui, com um assunto, né, de debate aqui, sobre a questão da tecnologia em determinadas duas tecnologias em cidades, né, automatização, enfim. E aí eu peço que vocês participem também, né, desse debate, que ele pode agregar muito aí ao conteúdo da agenda. Falando especificamente da agenda, então ela vai trazer como título essa pergunta: Where am I? Onde eu estou, né? Então, como eu disse, a gente iniciou falando de uma maneira geral, a apresentação pelo fomos aprofundando, entrevista de emprego e tudo mais, e aqui a gente vai trabalhar com localização, tá?
Então, no contexto do diálogo do Martin e do Ravi, né, ele pergunta se o Martin está perdido e tal. É, e aí o Martin fala que tá completamente e ele pede uma direção que é ir para o hostel, tá? Nessa pergunta a gente já tem esse uso das expressões, ó, How can I get there? Como eu faço para chegar lá? Do you know where the is? Onde que é o restaurante? Excuse me, could you tell me how to get to? Dá licença, como é que eu faço para chegar? Can you tell me the way? Então, são várias maneiras da gente perguntar por direcionamento, uma mais geral e outras que a gente está especificando a localização, tá? É... Bom, e aqui a gente tem algumas respostas, né? Turn right, turn left, vira à direita, vira à esquerda. Go straight ahead, siga em frente. Take the first right, pegue a primeira direita. Go for about one or two blocks, anda um ou dois quarteirões. It's between, é entre as ruas Lime Peach. It's across the street, do outro lado da rua. At the roundabout, né, na rotatória. On the corner, né, na esquina, tá? You're close to your destination, go back. Enfim, vários e vários direcionamentos que vocês podem utilizar no diálogo do fichário que vocês vão fazer, tá? Há uma sugestão no material de vocês tentarem imaginar caminhos. Caminho da sua casa para o trabalho, da sua casa para uma padaria, para uma farmácia, para justamente vocês recorrerem a essas expressões e verem o quanto vocês estão conseguindo acessá-las ou não, tá? Eu acho que é um exercício interessante de vocês realizarem para trabalhar com esses direcionamentos, tá? Eu sei que é difícil, vocabulário um pouco extenso, específico em certo sentido, mas é interessante trabalhar com esse vocabulário, né? Outro ponto que a gente tem aqui é the food, um vocabulário relacionado à comida e bebida. A gente está falando de direções para farmácias, escolas, hotéis e também restaurantes, né? É muito comum a gente fazer um pedido de direção para um restaurante, para um local para a gente fazer a nossa refeição. E aqui a gente tem um vocabulário básico: apple, avocado, banana, coconut, fig, grape, lemon, orange, papaya, passion fruit, peach, pear, pineapple, plum, strawberries e watermelon. É um vocabulário de frutas aqui, basicamente, né? E a gente depois tem de legumes e verduras: eggplant, beet, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, corn, cucumber, lettuce, onion, garlic, potato, pumpkin, tomato, pepper, arugula, tá? É óbvio que tem muito mais tipos de comida e ele fala de alguns aqui: barbecue, bean, bread, butter, cake, cheese, chicken e egg, tá? Não todos os tipos, a gente ficaria várias e várias páginas, só uma lição para isso, mas alguns aqui. Assim como bebidas, né? Beer, coffee, juice, lemonade, milk, pop ou soft drink, tea e wine, tá? Ah, e aí, aproveitando esse contexto, ele fala de um restaurante high-tech, que é o que eu aproveitei para a gente trabalhar no nosso fórum, né? É, então, ele comenta aqui sobre um restaurante, tá? E aí, na sequência, depois de fazer esse comentário, né, sobre esse restaurante, né, de São Francisco e tudo mais, a gente vai trabalhar com um assunto que está muito atrelado às direções, que são as preposições, né? É, porque, o Nicolas, boa noite. É porque as preposições
elas estão presentes aí nessas questões da direção que a gente viu, né? Então, a gente observou aqui as expressões de direção, né? Virar à esquerda, virar à direita, etc. E aí, nela, a gente vê a presença de preposições for, é, a gente tem at, por exemplo. Preposições em inglês é algo um pouco complicado, tá? Nicolas, eu estava fazendo uma revisão aqui, chegou agora, sobre o material da Agenda 4, né? Falei de direções, o vocabulário de comida, e agora eu vou falar de preposição. Então, preposição é difícil, pessoal, porque o que é preposição para começar, né? São essas palavras como in, at, on, of, de, na, em cima, embaixo, enfim, por volta, né? O about. E elas são difíceis porque não existe uma regra geral para falar dessas palavras que conectam aí as orações e outros tipos de vocabulário, né, de texto. Por não ter uma regra geral, fica difícil a gente saber se usa uma ou se usa a outra. O que a gente consegue mais ou menos facilitar é classificar em preposições de tempo, por exemplo, of time. Então a gente vai pegar o in. Eu vou usar com meses, em July, em September, com ano, em 1985, estações em summer, parte do dia, in the morning, the afternoon, tá? Eu vou usar o at, com at night somente, a hora at 6, at midnight, celebrações at Christmas, at Easter, tá? O on, que a gente está falando de tempo, eu vou usar em frases, né, dias da semana, on Monday, on Tuesday, datas completas, né? On the 4th of July, alguns feriados, né? Ou Easter Sunday, domingo de Páscoa, né? E aqui tem outras. Essas já ficam mais fáceis do que o in, o at e o on, tá? O after, depois, ago, atrás, né? 6 years ago, 6 anos atrás. Before, antes, né? Between, entre dois somente, né? A gente nunca vai usar quando é mais de dois, é among, né? Between. O by, por volta de, né? By Thursday. During, durante. For, por, né? From e to ou from until. Tá? Por exemplo, from Monday to Wednesday, da segunda à quarta. From Monday until Wednesday, né? Until, ou till é uma forma abreviada do until. O past, para falar de horas, por exemplo, 33 minutes past 6. 23 minutos depois das 6. Since, desde. To, né? Até, ou para, dependendo. Up to 6, até as 6, com limite. Up to tem essa questão do limite, tá? E within, dentro, né? Dentro de um período de tempo aí, tá? Within a day, dentro de um dia. A gente tem também a aplicabilidade das preposições quando a gente fala de local e direção. O in, por exemplo, estou falando de um local, in the room, in the river, cidades, in Paris, in Madrid, in the car, né? O at vai depender, eu vou usar, por exemplo, at the desk, e aqui já fica um pouco mais difícil porque não tem uma regra geral, tá? Não tem uma regra de diferenciar muito específico o in e o at, quando a gente está falando aqui de locais, né? Tem algumas regrinhas, mas tem tantas exceções que acaba ficando difícil de resumir, né? E na tradução é sempre no, now, nois e nas, tá? É... E aí ele até coloca isso, né? Que eles botaram algumas frases sem tradução, até para vocês verem a utilização e tentarem se familiarizar e falar, ah, não, aqui é on, aqui é in, aqui é at. Às vezes fica algo mais intuitivo, né? Por fim, ele fala do som das vogais em inglês. As vogais em inglês têm uma gama muito ampla de sons. Por exemplo, a gente tem got,
shoe, door, cousin. Go, shoe, door, né? Floor, door, devor, tá? O A, por exemplo, a gente tem sad, Indian, example, fall, wave. E, né? Eu sugeriria de vocês ouvirem e tentarem repetir, principalmente o som do I da A, que é o que está aqui, né? Got, shoe, do, group, door, divorce, floor, board, cousin, mother, tá? Não é mother, muita gente fala errado, cousin, não, cousin, mother, sad, mad, bad, Indian, about, example, sample, fall tall, wave, station, train, stay, aí, né? Então, essa agenda, basicamente, a gente vai trabalhar com como a gente pode perceber, com as direções, né? Eu acho que o tópico central aqui é conseguir lidar com essas expressões de direcionamento, tá? É lógico que tem ali especificamente as preposições, mas as preposições aplicadas, às vezes, fica, como eu disse, algo mais intuitivo. Então, as direções aqui é algo que a gente precisa ter mais cuidado, rever, estudar, para acabar, como eu disse, fichários sobre direções. Basicamente, vocês precisam montar o mapa e dar as direções que são solicitadas em inglês lá, né? E deixei também um fórum para a gente debater, principalmente essa questão da automatização das cidades aí. Alguma dúvida, Nicolas, que está aqui, né, me acompanhando? Alguma dúvida, Nicolas? Deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar. Tá bom. Qualquer coisa, pessoal, eu sei que muitos não estão presentes, mas vocês sabem que tem sempre a possibilidade de tirar as dúvidas ali no Correio Tech, né? Então fiquem à disposição, se vocês precisarem das atividades, enfim, alguma coisa que não entenderam, tá? E basicamente era isso que eu queria falar, fazer esse apanhado da agenda, falando dos principais tópicos, alertando vocês para alguns elementos que estão lá. E eu volto daqui a 15 dias. Não deixem de realizar a tarefa, cuidado com a questão da organização do tempo, para não perder prazo e precisarem fazer a recuperação depois. Em breve haverá a recuperação das agendas 3 e 4, mas tenta evitar, né? Deixar em dia não custa. Obrigado, um abraço, boa noite, Nicolas. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa me procure no Correio Tech.